recebido de sua mão o privilégio de estar em sua presença, poder entrar em sua presença com espírito de adoração, em espírito e em verdade. A escritura que eu quero usar nessa noite para nós meditarmos um pouquinho, antes de nós irmos orar e agradecer a Ele. Desde já estamos agradecendo a Ele por mais um ano que passamos na presença dEle. Sábado nós estaremos aqui a partir das 8h30, a igreja estará aberta. Nós estaremos aqui para terminar esse ano em sua presença e começar um próximo, 2017, na presença de Deus. Amém? Por sua graça, Ele tem feito isso. Então nós vamos estar aqui a partir das 8h30, a igreja estará aberta. Começaremos os louvores às 9h, para que à meia-noite nós possamos encerrar o ano orando e iniciar o outro, para nós poder termos a ceia. Nós também estaremos tendo as primeiras ceias do ano. Amém? Eu quero usar nessa noite São Lucas capítulo 24. Nós temos meditando sobre esse assunto de o que já foi uma repetição, que aconteceu através das eras, se repetindo nos dias de Jesus, por toda a Bíblia, mostrando que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu só queria, nesse pouquinho tempo que eu tenho, antes de nós irmos orar, mostrar 3 classes de pessoas que andou com Jesus. E isso tem se repetido hoje. Isso tem se repetido hoje, da mesma maneira, nesse tempo, quando o anjo forte tem se manifestado. E o irmão Brano, inclusive, pregou essa escritura, Lucas 24, para pregar a mensagem, eventos modernos, esclarecidos pelas profecias, São Lucas capítulo 24, que fala da crucificação e ressurreição do nosso Mestre, o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos nos colocar de pé. Vamos ler a Bíblia em São Lucas 24. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra removida do sepulcro, e entrando não acharam o corpo do Senhor. E aconteceu que estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões, com vestidos resplandecentes. E estando elas muito temorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Então, vejam, a Bíblia fala claramente, 2 varões, Moisés e Elias, eles estavam exatamente no Monte da Transfiguração, quando Jesus se transfigurou diante dos apóstolos. E quando ele se transfigura, a Bíblia fala que eles estavam falando para Jesus a respeito da morte e ressurreição, do que ele ia passar no Calvário. E nós sabemos que Moisés, ele é o responsável pela lei. O Velho Testamento só tem um escritor, é Moisés. Os demais que escreveram o cumprimento da lei. E Elias é a justiça de Deus. E nós vamos ver que esses 2 varões, eles estavam aqui na hora da ressurreição, na hora que Jesus estava passando além da cortina do templo, estava ressuscitando. No Monte da Transfiguração, eles vieram para o templo. E a Bíblia é mais clara, não falando que eram 2 anjos, mas 2 homens, 2 varões. Observe. E estando elas atemorizadas, abaixando o rosto para o chão, eles disseram: por que buscais o vivente entre os mortos?
Por isso que você nunca vai mais achar Jesus dentro da era de Laodiceia ou dentro do sistema denominacional. Você não pode procurar um vivo entre os mortos. Você encontra vivos entre os vivos. Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras. E voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e todos os demais. E era Maria Madalena e Joana e Maria mãe de Tiago e as outras que com elas estavam, as que diziam essas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhe pareciam como um desvario, e não as creram. A fonte que vinha, observe, Maria Madalena, uma prostituta, 7 demônios, eles também pensavam, eles ainda não tinham o Espírito Santo para ter certo discernimento. Pensavam, por que o Senhor não apareceu a Pedro, o homem da chave, ou a João, a águia, o apóstolo amado? Por que vai aparecer para as mulheres? Elas não estão bem, elas estão meio... não está batendo bem da cabeça. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, viu só os lenços ali posto, e retirou-se, admirando consigo aquele caso. E eis que no mesmo dia ia 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Agora capte aqui, deixa eu mostrar para vocês 3 classes de pessoas. Primeira classe, que viram Jesus e não reconheceram ele como Messias, correto? Segunda classe, que viram Jesus, provaram dos seus milagres, mas só andaram com ele antes de sua morte. Mas agora nós vamos ver outra classe, que caminhou com ele antes da ressurreição, mas também continua caminhando com ele depois de sua ressurreição. Então havia uma classe que não o reconheceu, havia uma classe que o reconheceu em vida, mas havia uma classe que o reconheceu na sua ressurreição. E nós vamos ver que o poder de transformação não está em reconhecê-lo apenas na sua vida, quando ele estava fazendo milagre, curando os enfermos. Eu quero que você observe como isso se repetiu nesse dia hoje. Muitos não identificaram o Filho do Homem no profeta, nem viram, blasfemaram, falaram mal e tantas coisas. Outros viram o Filho do Homem manifestado na vida do 7º anjo, fazendo milagre, curando os enfermos, discernindo os corações. Mas quem agora está conhecendo ele no poder de sua ressurreição hoje, 40 anos depois? Você vai ver que isso está se repetindo agora. Está se repetindo agora. Eu usei uma frase que o profeta fala, que Gideão fala, usei no final de semana: se Deus é conosco, aonde estão os seus milagres? Então observe, uns não viram antes, outros viram antes de sua morte e ressurreição, mas teve aqueles que o reconheceram ressurreto, depois de sua morte e ressurreição. Uns não viram manifestado hoje, naqueles dias, outros reconheceram, mas agora, depois que o profeta saiu de cena, tudo acabou para eles. Tanto que o tabernáculo de Jeffersonville tinha mais ou menos 600 pessoas. Depois que o profeta morreu, eles debandaram, ficou umas 70, 60 pessoas, porque eles estavam olhando somente para um homem, mas não viam que ali estava o ministério do Filho do Homem, o anjo do Senhor agindo naquela vida, e que o anjo forte tinha descido. Quem saiu de cena foi o anjo terreal, mas o anjo celestial, Cristo, continua caminhando com a igreja. Eu quero que vocês observem, Jesus veio à terra na primeira vinda e só saiu daqui quando levou os santos do Velho Testamento com ele. Então Jesus tem se manifestado, tem aparecido à igreja, e só sai e completa toda a escritura quando ele sair daqui com a sua igreja agora, a igreja do Novo Testamento. Então,
Qual classe nós estamos nos identificando agora? Vemos aqui 3 classes na Bíblia: os que não reconheceram, os que reconheceram antes da ressurreição e os que reconheceram depois de sua morte e ressurreição. Agora, como que eles o reconheceram? Esta é a chave que o profeta nos dá. Essa é a chave que o profeta nos dá. Como que eles o reconheceram depois de sua morte e ressurreição? Aí vem o profeta e fala: eventos modernos são esclarecidos pela profecia. O que está acontecendo no nosso meio? Nós podemos ver as profecias se cumprindo, está sendo esclarecido por escrituras prometidas para esse dia. Amém? E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estágios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Veja, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas, capete, eles não reconheceram. O profeta fala: como eles poderiam esquecer uma face em 3 dias? Mas a Bíblia relata que ele estava de outra forma. Vejam, Jesus agora, nesse tempo, uma outra forma do que ele estava no Calvário. Agora, num tempo após o profeta, outra forma ele toma. Você pode entender isso? Nos dias do irmão Branham ele estava numa forma, mas agora ele está de outra forma. Mas como que nós vamos reconhecer que é ele se ele está de outra forma? Nós temos que reconhecê-lo pela palavra, pelo cumprimento das escrituras. Porque, observe, Jesus nunca disse: ó, aqui sou eu. O profeta nunca disse: olha, aqui sou eu. Ele falou: examine as escrituras, porque elas falam de mim. Cuideis ter nelas vida eterna. Por isso que nós temos que identificar o povo hoje, o corpo de Cristo, não pela aquela mesma aparência, mas pelas escrituras, pelo mesmo cumprimento, pelas mesmas obras. Porque ele falou: farão as mesmas obras que eu faço e as farão maiores do que essa. Agora observe isso. Uma das maiores obras é a obediência à palavra. Qual foi a obra má que Caim praticou? Mas qual é a maior obra? A obediência à palavra. Porque a Bíblia fala que Jesus, sendo em forma de homem, tentado em tudo, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então, a maior obra que ele mostrava não era os milagres da ressurreição, mas era que ele veio para cumprir as escrituras. E para que você está aqui? O Espírito Santo foi dado para quê? Nós temos que acordar para a fase presente que Deus tem colocado nesse tempo, para nós cumprirmos aqui. Para que foi dado o Espírito Santo? Para cumprir as escrituras, para que as profecias para esse dia, para o corpo de Cristo, sejam cumpridas como foram nos dias de Jesus, como foi nos dias do profeta e está sendo hoje. Tem que haver um corpo de Cristo com a cabeça acoplada, que é Cristo, para obedecer às escrituras ao pé da letra. Porque, observe, a palavra de Deus, ela não pode voltar vazia. Todo aquele que a palavra foi dirigida, sois deuses. Amém? Aleluia. E respondendo um cujo nome era Cleofa, disse: és tu um peregrino em Jerusalém? Não sabe as coisas que nela tenha sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou quais, e eles lhe disseram: as que dizem a respeito de Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de tudo e de todo o povo. Senhor Jesus, em teu nome nós abrimos a escritura nessa noite, em teu nome nós já chegamos a ti, em teu nome dobraremos nossos joelhos e oraremos, Pai, e em teu nome, esperando a resposta de cada oração, esperando mais de ti, mais do teu Espírito, uma vida consagrada, uma vida que pode ser apontada, que vive pela a palavra.
Como diz o Senhor, examine as Escrituras, vê se eu não estou vivendo tudo que ela fala de mim. Nos ajude para estarmos nessa condição, porque o Senhor falou que faríamos as mesmas obras. Ajuda-nos, eu te peço, Pai, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. É a nossa oração para a glória de Deus. Amém? Agora, podeis sentar? Se as mesmas obras fossem apenas milagres e curas, então muitos denominacionais e falsos profetas estão praticando as mesmas obras. Mas tem uma obra que só a igreja, o corpo, pratica, que é a obediência e viver por cada palavra, aquela chamada que Jesus deu, viver por cada palavra que sai da boca dele. Eu espero que cada um de vocês esteja atento ao que está saindo do púlpito, o que Deus quer nos levar, aonde Deus quer nos levar. Eu sei que está calor, está bem calor hoje, né? Sensação térmica de 40 e poucos graus aqui, mas está bom, está gostoso. O calor traz a semente para fora. Que haja tanto calor da nossa alma do Espírito Santo, como há calor do sol natural em nosso corpo, para manifestar as profecias em nossas vidas. Amém? Então, se fazer as mesmas obras era curar os enfermos apenas, então falsos profetas estão praticando essas mesmas obras. Mas a obra maior foi viver a vida pela palavra e obedecer, poder ser identificado na promessa de sua ressurreição, reconhecê-lo na promessa de sua ressurreição. Observe, comemoraram agora um Natal pagão, logo comemorarão a Páscoa pagã, sem ter o entendimento disso. Mas nós somos o Natal. Um cristão nascido de novo, ele é o Natal, ele tem a Páscoa, ele tem a ressurreição em sua vida, ele tem o novo nascimento da palavra. Agora, voltamos aqui um pouquinho. Vejam, verso 20. E como os principais do sacerdote e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. E verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. Ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. E ele lhes disse: honestos e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Então, até ali eles eram incrédulos ainda. Eles não podiam ter fé, eles não nasceram de novo. Ouviram os sinais, viram as maravilhas, viram as coisas naturais, mas eles eram incrédulos. Como eu falei outro dia aqui, se eles crescem, eles estariam lá na manhã do terceiro dia esperando a sepultura se abrir. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Agora observe, o que se acha nas Escrituras para essa hora, a respeito da sua manifestação no último dia. Nós temos visto, por muitas vezes, Deus abrindo sua palavra e revelando cada mistério para nós, cada tipos, cada sombra, abrindo nosso entendimento, tirando nossa ignorância. Podemos olhar para todos os lados, ver o passado, ver o presente, que é a maior coisa, e ver o futuro, e como Ele está elevando o nosso nível de fé para isso, como isso para mim está se tornando uma realidade cada dia. Eu espero que a igreja possa estar vendo isso, e nós não saímos daquela porta para fora e esta unção acabe. Saímos ali fora e já entramos na carne, e não saímos daqui meditando e aquilo, como diz, remoendo o alimento, ruminando o alimento, saindo daqui não apenas como um carnais, saindo daquela porta para fora e acabou o culto. Mas eu espero
que essa igreja saia daqui e possa estar essa palavra se manifestando lá fora e mostrando os sinais de vida de Jesus Cristo em nós. Amém? É isso que tem que acontecer, que eu creio que deve estar acontecendo. Amém? Agora voltamos aqui um pouquinho. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse em sua glória? Começando por Moisés e por todos os profetas, explicava o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com que ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando pão, o abençoou, e partiu, e lhe deu, e abriu-se-lhes então os olhos. Vejam, abriu-se os olhos quando ele partiu o pão. A maneira que ele tem partido o pão, eu creio que essa é a forma que você pode reconhecê-lo no poder de sua ressurreição. Na maneira que ele parte o pão, na maneira que ele abre as escrituras. Observe, eles reconheceram quem era Jesus. E qual foi o destravamento? Foi a revelação de Jesus Cristo após sua morte e ressurreição. Muitos antes de sua morte não reconheceram, muitos o reconheceram antes de sua morte, mas teve aqueles que o reconheceram após sua ressurreição. Essa é o grande poder que traz transformação. Por quê? Porque é aí agora que eles iam ser participantes da mesma vida. É onde eles poderiam receber o Espírito Santo. Como? Pela palavra, pelo partir do pão. Quando ele partiu o pão, eles o reconheceram. Então eles viram que ele estava ressurreto. Então eles saberiam que eles receberiam aquela promessa lá do Pentecoste. A vida dele vindo não somente com eles, mas para dentro deles. Amém? Com qual classe você se identifica agora? Nesse dia, muitos não viram o profeta, manifestação do sétimo anjo, o anjo do Senhor. Outros o viram no poder de cura. Mas agora, quem o está vendo no poder de sua ressurreição e vendo a mesma manifestação, o mesmo anjo abrindo sua palavra, não apenas para juntar um povo em torno de primeira e segunda puxada de curas e ressurreição, de ressurreição de mortos naturais, mas juntando o povo em torno da vida, em torno da mesma vida, trazendo para o povo a mesma vida, o mesmo poder transformador que estava nele. Aleluia! Deixa eu só concluir aqui a leitura. E abriram-se-lhes então os olhos e conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as escrituras? Tem acontecido isso conosco? É o mesmo Jesus? É o mesmo cumprimento? Tem ardido o teu coração? Tem impactado o teu coração? Deixa eu dizer para vocês, eu medito, eu oro, eu busco, eu leio, mas quando chega aqui que eu vou pregar a palavra, o meu coração, ele entra em chama, ele arde, ele se alegra em sua presença, porque eu estou me alimentando daquilo que está saindo da minha própria boca, que eu creio que não é a minha boca, que não é os meus pensamentos. Se ele é tudo em todos, é ele cuidando da parte da internet, é ele tocando, é ele cantando, porque não pode gente leiga, sem estudo, sem treinamento, gente sem teologia, gente sem ir para escolas de música. E pode impactar, ver que é ele tomando forma do corpo, como nós vimos outro dia, a noiva Jesus. Jesus na forma de noiva. Amém? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados 11, e os que estavam com eles,
os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Amém? Nós vamos ver uma coisa aqui muito interessante. Em São Lucas 10, tinha 70 pastores. Se vocês quiserem abrir comigo aqui. Em São Lucas 10, depois disso designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face de 2 em 2 a toda a cidade e lugares onde ele havia de ir. E dizia: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara para que envie obreiros para a sua seara. Ide, que vos mando como cordeiro no meio de lobos. Não levai bolsa, nem alforge, nem alparcas. A ninguém saudeis pelo caminho. Em qualquer casa onde entrares, dizei primeiro: paz seja convosco. E se ali houver um filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não é, voltará para vós. Então, aqui ele dá comissão para eles. Ele estava, antes de sua morte, fazendo sinais e dando poder e comissão para eles, para curar os enfermos, expulsar demônio e ir para o meio das ovelhas perdidas da casa de Israel. Aqui estavam os 70, e nós sabemos que esses 70 levantaram uma grande congregação, tanto que na multiplicação dos pães, tinham 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Mas agora, eu quero mostrar para vocês outra comissão que ele dá. Vamos pegar aqui Mateus. Mateus 28, verso 16. Observe, Mateus 28, verso 16. Acharam? E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Capte, lá naquela comissão de São Lucas 10, era 70, mas aqui após sua morte e ressurreição, era 11, não estava mais nem Judas, estava 11 homens agora, e alguns ainda não creram ainda, ele precisou aparecer, mostrar-se. Agora observe, a comissão, antes de sua morte, tinha 70 homens. De quem eram esses pastores? Estavam carregando a mensagem do Filho do Homem, pregando e curando em nome de Jesus. Depois o abandonaram em São João 6, porque quando ele falou: quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Mas aqui agora, a comissão era outra. Agora, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Essa seria a última comissão, batizando-os em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Então tinha 11, olha como isso diminuiu. Quantos por cento diminuiu? Agora observe, isso era em pregadores, em pastores. Comissão antes de sua morte, 70. Após sua morte, 11. Agora, quem estava reconhecendo ele? Olha o povo que seguiu o profeta antes da morte do profeta. Grandes homens, multidões. Só na Índia, 500.000 pessoas num só culto. Milagres, curas. Mas quantos estão seguindo agora com revelação e entendimento? Hoje, após 50 anos que Deus tirou o profeta da terra, mas quem continua conosco? Quem está reconhecendo o mesmo anjo do Senhor conosco e conhecendo Ele no poder de sua ressurreição, abrindo a palavra e levando a um povo a viver como Ele viveu. Porque se agora estás em Cristo, se tu diz que está em Cristo, disse João,
tu deve andar como ele andou. Agora, observe, que grande coisa foi aquele dia no Calvário. O profeta prega uma mensagem assim, aquele dia no Calvário. Mas nós não podemos ficar só lá no Calvário. Nós temos que ir mais além. O que era ir mais além? O que era ir mais além? Ir mais além era o cenáculo alto. Porque não adianta ver o Calvário sem ter o cenáculo alto. Você não pode ver o Calvário apenas sem chegar no cenáculo alto para receber a vida do Calvário. Eu falei várias vezes aqui, 500 viram ele na sua morte após sua ressurreição, mas 120 estavam no cenáculo alto para receber os benefícios do Calvário. Qual era o benefício do Calvário? O benefício do Calvário era o poder de sua ressurreição. Irmãos, o que é receber o benefício do Calvário hoje? Como nós vimos no final de semana, aquela mulher com algo dentro de casa tão poderoso para a sua libertação dos filhos e paz, e ela não sabia o valor daquilo. Observe quantas denominações vejam o Calvário. Grito pelo sangue de Jesus que tem poder, expulso o demônio, cura os enfermos. Mas quem hoje, nesta hora, está recebendo os benefícios do Calvário? Somente irá no rapto aqueles que receberam os benefícios do Calvário. Porque os benefícios do Calvário não é apenas cura divina. O benefício do Calvário é receber a vida que foi esvaziada daquele corpo de 16 elementos para dar vida eterna hoje. Por isso que conhecê-lo no poder de sua ressurreição é receber o Espírito Santo hoje, porque somente os beneficiários do Calvário que serão transformados, porque ali está o poder de sua ressurreição. Disse o profeta, a única religião verdadeira é o cristianismo. Por quê? Porque é a única que tem poder para trazer o morto à vida novamente, e mais ninguém. É a única. Budistas, xiitas, maometanos, são religiões. Diz o profeta, as pessoas são boas, são ótimas pessoas, são honestas, cuidam da família, se dedicam, são tão bonzinhos que não matam nem uma formiga com o pé, alguns deles. Mas vão para a sepultura e ficam lá. Antes de Jesus, grandes homens, Buda e tantos outros, depois Maomé, todos eles são líderes dessas religiões, mas estão na sepultura. Mas o nosso mestre não está. Então, a única religião verdadeira é o cristianismo, porque ela é a única que trata da ressurreição, de tirar o morto da sepultura, de quebrar o poder. A única religião que quebra o poder de Gênesis 3, o engano da serpente, é cristianismo, é o resultado do Calvário. Talvez você não tenha olhado desse ponto de vista. Nós temos que olhar desse ponto de vista. Porque quem realmente é frutos do Calvário? Quem realmente são os frutos do Calvário? Então, observe, nós não podemos ficar parados no Calvário. Aquele foi um grande dia, só que foi uma porta aberta para uma longa caminhada que estava pela frente. Que longa caminhada foi essa? 2000 anos se passaram. 2000 anos se passaram. E nós estamos no fim desta longa caminhada. Por que é o fim desta longa caminhada? Está se levantando um corpo mais uma vez, igual àquele que ressuscitou. Porque hoje é o tempo da colheita. É os mesmos grãos. Sinceramente, eu espero ver todos vocês nesse grande dia do arrebatamento. Porque muitos não tiveram oportunidade através das eras de ouvir o que nós temos ouvido e vão ressuscitar para o rapto. Vocês já pararam para pensar nisso? O que Lutero tinha? Justificação pela fé. Aqueles que creram naquela mensagem vão ressuscitar para o rapto. O que aqueles crentes tinham através das eras negras?
Que tipo de sermão que eles ouviam? Agora, o que fariam eles com o sermão que nós temos ouvido? Só que eles tinham a fé pura naquela palavra para o seu dia. Agora, o que vai te colocar lá? Nunca deixe essas palavras passar, entrar no teu ouvido e sair pelo outro, sem deixar que elas encaixem dentro da tua alma, para que essas palavras possam achar guarita no teu coração, abrigo, trazer paz, trazer descanso para a palavra e dar descanso para você, como nós vimos aqui. Amém? Amém? Aqueles eventos, tudo que aconteceu, estava mostrando, antes do Calvário, o ministério do Filho do Homem na terra. Num homem, num corpo chamado Jesus. Mas eu quero que você observe, nós vamos parar no mesmo lugar sempre. Nós vamos parar no mesmo lugar sempre, nós vamos ter que ir para a Arca da Aliança, o livro de Atos de volta. Agora, vira o Filho do Homem naquele corpo chamado Jesus. Agora, quem pôde reconhecer o Filho do Homem naquele corpo chamado noiva alfa? Ali estava o ministério do mesmo Filho do Homem. E agora, isso se repetiu, porque o mesmo Filho do Homem que caminhou lá na Galileia, caminhou nessa era conosco, hoje aqui, nós não o vimos. Nós não o vimos há 50 anos atrás. Observe, fazendo aqueles sinais de cura, discernimento de espírito, ressurreição, nós não o vimos. Muitos viram e só ficaram nisso. Mas o que Deus reservou para você? Será que Deus reservou para você um olho mais aguçado, um coração mais preparado, mesmo não vendo, crê? Observe, eles olhavam para Jesus e viam o socorro presente na hora da angústia. Quando Maria e Marta ouviram, falou: mestre, o mestre chegou, corre cá, a solução chegou. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Elas sabiam disso. Jesus chegou na casa de Lázaro, Jesus chegou na casa de Jairo, a solução tinha chegado, a solução estava num corpo, num homem. Observe, irmão Brana, se o Senhor vier aqui, eu sei que o meu filho vai ressuscitar, nós estamos esperando, eu nem mandei sepultá-lo. Fé naquele indivíduo. Mas quem de repente viu ele, depois lá em Atos dos Apóstolos, curando os paralíticos, dando vida àquele aleijado, curando, ressuscitando Dorcas, fazendo sinais, o mesmo. Agora observe, não tinha chegado a pessoa, agora no corpo de muitos membros, ele estava distribuído naqueles membros, o povo sabia que aquele povo era diferente, e eles foram chamados de cristãos. Eles não viam mais a solução no único homem, agora estavam vendo um corpo de muitos membros. Há 50 anos atrás, eles atravessavam milhares de milhas, atravessavam fronteiras para ir num homem, num único homem. Mas ele encerrou o seu assunto dizendo assim, era um homem ungido, não haverá mais ministério de um homem só. Agora, quem que pode agora reconhecê-lo no poder de sua ressurreição, distribuído em muitos membros de um corpo? Porque era falar mal contra isso, é que seria morte. Falar mal contra essa manifestação hoje, que seria morte. Quem pode reconhecê-lo? Com qual classe que você se identifica? Com aqueles que não viram? Não.
com aqueles que o viram antes de sua morte, ou com aqueles que se podem, que o viram após sua morte e ressurreição, e puderam ir lá naquele outro monte, não ficando apenas no Calvário. Nós não podemos ficar apenas no Calvário, porque muitos estão olhando para o Calvário hoje lá, e não conseguem ver o fruto do Calvário hoje aqui. Eu espero que vocês... Aonde que você está focando? Fred pegou aquele dia no Calvário. Hoje o resultado do Calvário aqui. Porque até católico olha para aquele dia no Calvário e sabe que Jesus morreu. Como também eles vão lá em Jerusalém buscar uma sepultura aberta lá para saber se realmente ressuscitou. Isso não é fé. Isso não é dessa forma, isso não tem poder. O poder é ver a vida dele mais uma vez manifestada na tua vida. Agora você reconhecer isso, saber que isso está em você. Paulo sabia que ele tinha o Espírito Santo, porque ele falou: não sou eu mais quem vivo. Não precisou alguém vir dizer assim: Rony, Paulo, eu não sei. Não, Paulo, mas eu acho que tu está com aquele Espírito do Messias encarnado em ti. Será que é isso? Por quê? Tu está agindo igual a ele, tu está... Nunca ninguém precisou vir dizer para Paulo: parece, eu acho. Paulo falou: eu sei que o meu Redentor está em mim. Não sou eu mais quem vivo, é Ele que vive em mim. Eu sou prisioneiro dele. Ele sabia que ele tinha algo que o dominava, o guiava para viver aquele tipo de vida. E agora, podemos identificar isso em nós? Ou você precisa... Eu acho que o irmão Itamar tem o Espírito Santo. Irmão Itamar, o senhor que tem o Espírito Santo, o senhor acha que eu tenho o Espírito Santo? Ou a irmã Mariana está grávida. Todos estão vendo que ela está grávida, né? Não está aqui hoje, o Rosimar foi viajar. Mas a irmã que está desconfiada: irmã Mariana, a senhora que está grávida, você acha que eu estou grávida? O que a senhora acha? Eu não sei. A senhora teve com o teu esposo ultimamente? Está sentindo uma diferença? Mudou o gosto, mudou o paladar por certas comidas? Tem mudado? Você está sentindo algo mover de você diferente? É o que ela pode dizer. Você vai ter que se identificar ele por suas características. Eu só estou levando a você a examinar a você mesmo. Amém? Nessa noite vamos vir no altar com esse sentimento no coração. Vamos chegar em sua presença, não apenas olhando para o Calvário, mas vendo se está em você os frutos do Calvário. Porque muitos olharam e não tiveram resultado nenhum. Agora, a nossa salvação, a nossa transformação é se o Calvário estiver em nós. Eles viram a solução em Jesus, mas muitos não viram a solução nos apóstolos que tinham a mesma vida. Muitos viram a solução no irmão Brana. Mas quem está vendo a solução hoje no corpo de Cristo? Na igreja, o ministério agora não de um homem só, mas distribuído num corpo de muitos membros. Amém? Vamos vir nessa noite em sua presença, agradecidos primeiramente a Ele por mais um ano, pela vida, pela graça que Ele tem nos dado. Estarmos de pé numa era, num tempo como esse, sustentando esse tipo de fé, esse tipo de entendimento, revelação, por mais do Espírito Santo. Saber que muitas vezes nós estamos buscando algo que já está conosco, basta reconhecê-lo, como aquela viúva lá de 2 Reis capítulo 4, poder dar valor para aquilo que já temos, aquilo que já está manifestado em nosso meio. Deus os abençoe e inspire vossos corações nessa hora.
Graças a Deus. Que Deus os abençoe. Vamos nos colocar de pé. Vamos encerrar nosso culto ainda adorando a Ele, colocando nosso louvor, nossa adoração em Sua presença. Irmão Altair. Glórias a Deus. Aleluias. Glórias a Deus. Dois mil anos se passaram e a história se repete. Mais uma vez. Elohim manifestado e por muito desprezado, mais uma vez colocaram para fora e desprezaram seu amor. Não reconheceram a Jesus o Redentor. Mas havia uma noiva aqui fora esperar o seu noivo amado. Ele veio lhe buscar. Como imaginar um amor assim? Cristo em uma
Graças a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Irmãos que estiverem em conexão conosco, irmão Genésio, Curitiba, Paraná, também o irmão Pedrão, Curitiba, Paraná, irmã Marlene Nereu Ramos, Jaraguá do Sul, irmão Robson e família de Barra Velha, Santa Catarina, também o irmão Ricardo e família Xerederum, Santa Catarina. Deus os abençoe a todos que comunicaram e os que não comunicaram sua audiência. Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos curvar nossas frontes. Senhor, nós queremos te bendizer, Senhor, pela maneira que o Senhor tem nos escolhido, como cantamos, como explicar um amor tão grande, um amor assim, que o Senhor veio nessa nuvem, nesse tempo, abrindo tua palavra, Senhor, e abrindo o nosso entendimento, para nós compreendermos as Escrituras para esse dia, Senhor. Este é um grande milagre em nossas vidas, é o maior milagre, Senhor, porque esse é o milagre da redenção, sendo redimido pelo cumprimento da tua palavra. Sim, Senhor, se revelando a nós, abrindo nosso entendimento para reconhecer o Senhor pelo cumprimento da palavra. Não só o Senhor num homem chamado William Branham, mas também o Senhor em nós nesse dia, nos identificando com aquele povo que reconheceu o Senhor pelo poder da tua ressurreição, e que esse poder possa estar em nós manifestado em vida, Senhor, vida vivida, vida pela palavra, Senhor, vivendo por cada palavra, Senhor. A maior obra sendo a obediência, Senhor. O Senhor encontrando guarita, o Senhor encontrando descanso em nossas almas. Abençoa esta igreja, Senhor, com esta graça, com esse entendimento, Senhor, com esta vida vivida pela palavra. Sustenta cada um, Pai, eu te peço. Abra o nosso entendimento cada vez mais, Senhor. Tira de nós, se há alguma coisa ainda que atrapalhe o teu espírito, que atrapalhe a manifestação da palavra, se há alguma coisa vã, Senhor, que está ocupando o lugar da palavra, tira de nós, Senhor, e coloca a palavra em nós. Obrigado, Pai. Despede os teus filhos nesta noite mais uma vez, guardados em teu nome, pela vereda da justiça, Pai. Sustenta cada um, eu te peço, pois nós oramos, entregamos tudo e todos ao teu controle, todas as coisas ao teu controle, em nome do Senhor Jesus Cristo.